que parecia ser apenas mais uma entrevista na TV aberta, rapidamente se transformou em um dos momentos mais explosivos do cenário político recente. Nicolas Ferreira foi convidado para participar de um especial televisivo apresentado por Eliana, que buscava debater o impacto da desinformação e o papel da mídia no Brasil atual. A atração prometia ser um espaço para diálogo aberto, mas logo nos primeiros minutos ficou evidente que o tom da conversa tomaria um rumo inesperado. Desde o início, Eliana tentou conduzir a entrevista com uma abordagem crítica, levantando questões sobre a disseminação de fake news e o papel das redes sociais na radicalização política. No entanto, Nicolas Ferreira não hesitou em responder de forma direta e incisiva, questionando a imparcialidade da mídia tradicional e expondo casos em que, segundo ele, a imprensa progressista distorceu fatos para atender a uma agenda ideológica. A tensão no estúdio começou a crescer, à medida que o deputado citava exemplos concretos, apontando supostas manipulações midiáticas e a seletividade na cobertura jornalística. Eliana tentou manter o controle da entrevista, mas em determinado momento visivelmente desconfortável, interrompeu Nicolas para rebater suas declarações. O que se seguiu foi um embate acalorado, no qual Nicolas se recusou a recuar, desafiando a apresentadora ao vivo e provocando reações imediatas tanto na plateia quanto nas redes sociais. O clima de confronto pegou todos de surpresa, inclusive a produção do programa, que aparentemente não esperava que a entrevista tomasse essa direção. Enquanto Eliana tentava redirecionar a conversa, Nicolas aproveitava cada oportunidade para expor o que chamava de farsa da mídia progressista, argumentando que a grande imprensa há muito tempo havia deixado de informar para se tornar um instrumento de manipulação política. O embate não ficou restrito ao estúdio. Assim que os primeiros trechos da entrevista começaram a circular na internet, a repercussão foi imediata, com apoiadores de Nicolas comemorando sua postura firme e críticos acusando-o de atacar a liberdade de imprensa. O episódio marcaria o início de uma grande polêmica, que se desenrolaria nos dias seguintes, ganhando desdobramentos imprevisíveis. À medida que o debate se intensificava, Nicolas Ferreira percebeu que a entrevista não era apenas uma conversa comum, mas sim uma tentativa da grande mídia de enquadrá-lo dentro de uma narrativa desfavorável. No entanto, em vez de se intimidar, ele usou a oportunidade para rebater cada acusação e desmontar os argumentos apresentados por Eliana. O momento de maior tensão aconteceu quando a apresentadora trouxe à tona a questão da desinformação e sugeriu que figuras públicas como Nicolas contribuíam para a disseminação de fake news. Com postura firme, o deputado imediatamente retrucou, argumentando que a própria imprensa tradicional era responsável por propagar informações enviesadas e, muitas vezes, enganosas. Ele citou casos recentes em que manchetes distorceram fatos para beneficiar determinados grupos políticos, além de reportagens que omitiram informações cruciais para manipular a opinião pública. Eliana tentou interrompê-lo, mas Nicolas não cedeu. Ele levantou um ponto sensível ao questionar por que a mídia insistia em rotular qualquer opinião conservadora como discurso de ódio, enquanto narrativas progressistas recebiam amplo espaço sem contestação. O estúdio ficou em silêncio por um instante, enquanto a apresentadora buscava uma resposta que equilibrasse sua posição sem parecer parcial. Diante da pressão, Eliana tentou mudar o rumo da conversa, alegando que a imprensa apenas reportava fatos e que o verdadeiro problema era a falta de checagem de informações nas redes sociais. No entanto, Nicolas estava preparado. Ele trouxe à tona exemplos de reportagens desmentidas por fontes independentes e expôs como veículos tradicionais usavam manchetes sensacionalistas para influenciar a percepção do público. A troca de farpas se tornou o centro das atenções nas redes sociais, com internautas divididos entre aqueles que aplaudiam a coragem de Nicolas e os que criticavam sua postura combativa. O embate entre os dois ficou cada vez mais acalorado, tornando-se um verdadeiro divisor de águas na discussão sobre o papel da mídia na política nacional.
Assim que o embate entre Nicolas Ferreira e Eliana foi ao ar, a repercussão foi instantânea. Nos primeiros minutos após a exibição, trechos do debate começaram a circular pelas redes sociais, gerando um verdadeiro frenesi entre apoiadores e críticos. No Twitter, X, hashtags como Nicolas desmascara a mídia e Eliana censura rapidamente chegaram aos trending topics, enquanto no YouTube e no TikTok, cortes do momento mais tenso da discussão acumulavam milhões de visualizações. A plateia presente no estúdio também teve reações mistas. Enquanto alguns espectadores demonstravam desconforto com a intensidade do confronto, outros claramente apoiavam a postura firme de Nicolas. A cada argumento sólido que ele apresentava contra a imprensa progressista, era possível notar expressões de aprovação e até mesmo murmúrios de concordância entre os presentes. Do outro lado, admiradores de Eliana tentavam minimizar o impacto da situação, alegando que a apresentadora estava sendo desrespeitada ou interrompida. Nas redes sociais, figuras públicas, jornalistas e influenciadores rapidamente tomaram partido. Políticos conservadores elogiaram Nicolas, dizendo que ele teve coragem de expor a parcialidade da mídia tradicional e que sua postura representava a voz de milhões de brasileiros cansados de narrativas unilaterais. Por outro lado, comunicadores, alinhados com a imprensa progressista, criticaram sua abordagem, chamando-o de intolerante e demagogo. Grupos de direita aproveitaram o momento para impulsionar ainda mais a discussão, promovendo o debate como um exemplo da suposta perseguição midiática contra vozes conservadoras. Enquanto isso, grandes veículos de comunicação tentavam controlar a narrativa, publicando matérias que tentavam deslegitimar os argumentos de Nicolas e reforçar a credibilidade de Eliana. O que começou como uma simples entrevista já havia se transformado em um fenômeno de alcance nacional, dividindo opiniões e colocando em evidência a batalha ideológica entre a nova direita e os gigantes da comunicação. Diante da repercussão explosiva do debate entre Nicolas Ferreira e Eliana, os grandes veículos de comunicação rapidamente entraram em ação para tentar minimizar os danos à imagem da apresentadora e da própria imprensa progressista. No dia seguinte, diversos portais publicaram matérias destacando a atitude agressiva do deputado e tentando desqualificar seus argumentos ao classificá-los como ataques infundados à mídia tradicional. Emissoras de televisão dedicaram programas inteiros para discutir o episódio, sempre colocando Eliana como vítima de uma postura desrespeitosa e populista. Em entrevistas exclusivas, especialistas e analistas políticos foram chamados para reforçar a narrativa de que Nicolas Ferreira fazia uso de desinformação e estratégias de intimidação para descredibilizar o jornalismo profissional. Além disso, grandes portais passaram a destacar frases de Nicolas fora de contexto, sugerindo que ele havia promovido discursos de ódio e desinformação durante o programa. Essa abordagem provocou indignação entre seus apoiadores, que acusaram a imprensa de manipulação e censura. Enquanto isso, Eliana usou suas redes sociais para agradecer o apoio dos colegas jornalistas e reforçar a importância de um debate respeitoso e baseado em fatos. Seu posicionamento, no entanto, foi recebido com desconfiança por uma parte do público, que enxergava na reação da mídia uma tentativa desesperada de preservar sua credibilidade diante do impacto negativo do confronto. Enquanto a grande imprensa tentava desqualificá-lo, Nicolas Ferreira não ficou em silêncio. Utilizando suas redes sociais, ele rapidamente respondeu às críticas e expôs a forma como a mídia estava tentando manipular a opinião pública. Em uma sequência de postagens e vídeos, ele desmontou os argumentos utilizados contra ele, mostrando trechos da entrevista onde, segundo ele, ficou evidente a parcialidade da apresentadora e da produção do programa. Além disso, Nicolas fez questão de reforçar que sua participação no programa foi editada em algumas reprises para suavizar o impacto de suas falas e favorecer a narrativa da mídia progressista. Em um vídeo postado em seu canal no YouTube, ele comparou a versão original da entrevista
com a que foi ao ar em programas posteriores, apontando cortes estratégicos que tiravam do contexto suas falas mais contundentes contra a imprensa. A estratégia de contra-ataque deu certo. Seus seguidores engajaram fortemente na defesa do deputado, viralizando trechos da entrevista e denunciando supostas tentativas de censura por parte dos veículos tradicionais. O episódio também fez com que Nicolas conquistasse ainda mais apoio entre grupos conservadores, consolidando sua imagem como um político combativo e disposto a enfrentar a mídia progressista. A pressão nas redes sociais foi tão intensa que algumas emissoras e jornalistas precisaram se manifestar publicamente para justificar a cobertura dada ao episódio. Enquanto a mídia tentava apagar o incêndio, Nicolas utilizava cada nova crítica como munição para reforçar seu discurso contra a parcialidade dos grandes veículos. Com isso, o confronto, que inicialmente parecia ser uma armadilha para desmoralizá-lo, acabou se tornando uma oportunidade perfeita para Nicolas se fortalecer e expor, mais uma vez, o que ele considerava ser a verdadeira face da imprensa progressista. O embate entre Nicolas Ferreira e Eliana não se limitou apenas ao cenário midiático. Ele rapidamente ganhou proporções políticas, tornando-se um símbolo da crescente polarização no Brasil. Parlamentares e figuras públicas começaram a se posicionar sobre o caso, com aliados de Nicolas, usando o episódio como prova de que a mídia tradicional estava comprometida com uma agenda progressista e hostil à direita. A base conservadora se mobilizou ainda mais, promovendo campanhas de apoio a Nicolas e incentivando boicotes a emissoras e patrocinadores que, segundo eles, perpetuavam a censura e a manipulação jornalística. Grupos de direita começaram a impulsionar a narrativa de que o episódio havia desmascarado de vez a farsa da imparcialidade na grande imprensa. Por outro lado, setores progressistas tentaram usar o caso para pressionar por regulamentações mais rígidas contra discursos considerados desinformação, reacendendo debates sobre controle da mídia e regulação das redes sociais. Parlamentares de esquerda apresentaram discursos no Congresso, criticando a postura de Nicolas e alegando que ele representava uma ameaça ao jornalismo profissional. Com o passar dos dias, a polêmica gerou ainda mais engajamento, levando Nicolas a conquistar novos seguidores e ampliar sua base de apoio. O episódio também serviu como um alerta para outros políticos conservadores que passaram a usar a mesma estratégia de enfrentamento direto contra a imprensa, fortalecendo ainda mais o embate entre mídia e direita. No fim, o confronto não apenas revelou a hostilidade entre Nicolas Ferreira e a mídia progressista, mas também consolidou ainda mais seu nome como um dos principais expoentes da nova direita brasileira. Se a intenção da imprensa era enfraquecê-lo, o resultado acabou sendo exatamente o oposto. Ele saiu ainda mais fortalecido, transformando o episódio em um trampolim para sua ascensão política.